Tribunal do Júri é um tribunal composto por um colegiado de cidadãos que irão formar o Conselho Popular de Sentença com a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, como o homicídio, o infanticídio, o aborto, a participação em suicídio, tentados ou consumados e os crimes conexos. No entanto, eu prefiro dizer que o Tribunal do Júri, para se entender melhor o Tribunal do Júri, é preciso compreender que o crime doloso contra a vida, os crimes de sangue, provocam um impacto que transcende ao próprio círculo familiar diretamente atingido pelo crime, para causar um abalo social profundo. Em razão disso, o Tribunal do Júri, como diz Otomar Ziles, é a exteriorização das forças sociais reativas ao crime. É a repulsa coletiva ao delito de sangue e um meio de centralização dessas forças sociais contra o crime. O Tribunal do Júri no Brasil surgiu a partir de uma iniciativa do Senado do Rio de Janeiro, que encaminhou ao príncipe regente Dom Pedro uma proposta de criação do que eles chamaram de juízos de jurados. Então, a partir disso, o príncipe regente, através de um decreto imperial datado de 18 de junho de 1822, criou o primeiro Tribunal do Júri no Brasil, que ele chamou de juízes de fato, mas com a competência limitada aos crimes de imprensa. Somente na Constituição de 1824, o Tribunal do Júri foi introduzido no capítulo destinado ao Poder Judiciário, com a competência para julgar não só crimes como também causas cíveis. E depois, na Constituição de 1946, o Tribunal do Júri foi inserido no capítulo destinado aos direitos e garantias individuais, com a competência, agora sim, para julgar os crimes dolosos contra a vida. O plenário do Tribunal do Júri tem início a partir da presença de, no mínimo, 15 jurados. Constatado esse número, o juiz-presidente do Tribunal do Júri declara abertos os trabalhos, determina que seja anunciado o processo que será submetido a julgamento e realiza o sorteio dos 7 jurados que irão compor o Conselho de Sentença. Depois de prestado o juramento pelos jurados, tem início a instrução do plenário do Tribunal do Júri, com a inquirição inicial da vítima, caso se trate de crime tentado e seja possível. Na sequência, a inquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, depois as testemunhas arroladas pela defesa. Concluída essa parte, é possível fazer a leitura de algumas peças e a transmissão de alguns atos a pedido das partes do processo. Realizada essa etapa, tem então início o interrogatório do acusado. Concluído o interrogatório do acusado, caso ele esteja presente, evidentemente, se iniciam então os debates orais, com o Ministério Público com o tempo de 1h30 para a sua exposição, na sequência a defesa pelo mesmo tempo. É concedido ainda ao Ministério Público a faculdade de se utilizar da réplica e pelo mesmo tempo, somente nessa hipótese, a defesa poderá se utilizar também da tréplica. Concluídos os debates orais, o juiz-presidente, então, lê os quesitos e os explica aos jurados que, se não tiverem dúvida a respeito da confecção desses quesitos, o juiz-presidente convida, então, todos os jurados, o Ministério Público, a defesa e o escrivão, para se deslocarem até a sala secreta para onde ocorrerá a votação dos quesitos. Concluída a votação dos quesitos, o juiz-presidente, então, confecciona a sentença e procede à sua leitura perante o acusado e todos os presentes no plenário do júri, encerrando assim o julgamento. O papel fundamental do Ministério Público no Tribunal do Júri, como dizem os meus colegas do grupo do júri, é a defesa intransigente e incansável do direito à vida. Mas o Ministério Público deve ser também reconhecido pelo vigor de sua atuação no plenário do júri, pela forma como ele transmite os valores sociais e humanos
aos jurados e a todos aqueles que assistem ao Tribunal do Júri, pela força construtiva dos seus ideais e também pela reflexão que realiza a respeito dos problemas causados pelo crime no meio social e também na vida humana de cada um daqueles que vivem no meio social onde o promotor atua. O Tribunal do Júri é composto por duas etapas. A primeira etapa, chamada de juízo da acusação, tem por objeto a admissibilidade da denúncia. Começa essa etapa a partir do oferecimento da denúncia e se encerra com a decisão de pronúncia. A segunda etapa, também conhecida como juízo da causa, tem início a partir do trânsito em julgado da decisão de pronúncia e se encerra com a prolação da sentença pelo juiz-presidente do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, ele se fundamenta na ideia de que o acusado deve ser submetido a julgamento por cidadãos que expressem a sua vontade, o seu sentimento, perante a comunidade onde o acusado reside e praticou o crime. Para ser jurado, basta ter idade superior a 18 anos, estar no gozo dos seus direitos políticos e não possuir antecedentes criminais. Para aqueles que desejem se inscrever para serem jurados voluntários, é bastante simples. Basta comparecer ao cartório criminal do fórum da sua comarca, munido com seus documentos pessoais, a certidão de antecedentes criminais e requerer a sua inscrição no quadro geral de jurados. Esse quadro geral de jurados, ele é publicado todos os anos no mês de novembro.